Olá, estou aqui hoje para falar sobre estímulos. Os estímulos são muito importantes, principalmente nessa fase até os 6 anos de idade, que é o maior período de expansão das redes neurais. O cérebro está se formando, está se expandindo, então a capacidade de aprendizado é potencializada. Então, se a gente aproveita esse período para estimular os nossos filhos para que eles tenham amor ao aprendizado, que aprendam com facilidade, que tenham alegria em conquistar novas habilidades e independência, e que a gente possa comemorar cada conquista com eles, fazendo festa, incentivando eles a não desistir, né? Isso são coisas muito importantes que vão facilitando e aumentando esse desenvolvimento de uma forma saudável, leve, divertida. E nunca critique, deboche ou desmereça as tentativas e o aprendizado do seu filho, porque ele está aprendendo. Se você reage, né, eles estão sempre nos observando, né? Qualquer coisa que eles fazem ou que eles observam, eles vêm nos olham para ver a nossa reação. Então, se a gente tem uma reação positiva, isso reforça eles positivamente. Se a gente tem reações negativas, isso acaba gerando entraves. A criança vai se retraindo, né? Vai prejudicando a autoestima e a confiança da sua criança. Então, tenha muito cuidado, né? Às vezes a gente acha, engraçado, ok, mas cuide para que isso não seja uma coisa que vá prejudicar o desenvolvimento. Então, busque sempre elogiar, reforçar, incentivar para não abalar a confiança. Ajude, explique, demonstre, tenha calma e paciência, dê o tempo necessário para a criança aprender. Né? É óbvio que a gente é mais rápido, a gente faz do que ficar esperando eles às vezes concluir, mas é muito importante a gente ter essa paciência e ajudar eles para que eles possam estar desenvolvendo essa autoconfiança e verem que eles são capazes sim de desenvolver, de aprender, de crescer, né? Então sempre com calma, paciência, amor, criatividade, né? Então estimulando a questão da autonomia, para eles, ensinando eles a escovar os dentes, dando tempo para eles fazerem, a se organizar, guardar as coisas, os objetos que depois usaram, a se vestir, a comer, a tomar banho, né? Mesmo, obviamente, né? Dependendo da idade, eles não conseguem fazer isso perfeitamente. Mas a gente dá a oportunidade para eles irem aprendendo, vai explicando, que seja, né, de uma forma divertida, vai com calma, explica e dá a oportunidade, que é só experimentando e tendo essa oportunidade que eles realmente vão estar afinando, né, as suas habilidades, né, tendo uma motricidade mais fina, uma percepção melhor das coisas e conseguindo fazer por si. É natural que às vezes eles se frustrem, né, com as coisas que não conseguem fazer, que chorem, enfim. Busque acalmar e continue incentivando. É óbvio que é mais fácil às vezes a gente fazer, mas se a gente faz por eles, eles não aprendem e reforça aquela coisa que eles precisam sempre que a gente faça por eles. Então, incentive. Por exemplo, que nem um exemplo, a minha filha, eu acho que por torno de 1 ano, e ela queria subir em cima da cama. A cama era alta e ela não conseguia subir, obviamente. Mas eu tinha colocado um apoio que ela poderia fazer, só que ela não conseguiu perceber isso. Então, mas ela queria subir e começou a chorar, né? Então eu disse, calma, tia, calma, não é assim, né? Não vai adiantar nada. Então respira, calma, vamos ver o que acontece. Aí ela se acalmou um pouco. Aí eu peguei um bichinho de pelúcia que estava ali e fiz o bichinho, imitei o comportamento dela. Então o bichinho peguei e comecei a fazer o bichinho chorar, né? Que o bichinho estivesse chorando. E aí aquilo chamou a atenção dela. Ela começou a olhar e disse, o que aquele bicho estava chorando?
Aí eu cheguei e intervi da mesma maneira que eu intervi com ela. Eu disse, calma, não adianta chorar, chorar não vai fazer tu conseguir subir. Eu disse, tia, calma que tu consegue pensar um jeito de subir. Aí peguei e fiz o bichinho parar de chorar, o bichinho olhar, né, movimentando o bichinho. Aí o bichinho olhar, analisar e subir pelo apoio que eu tinha colocado. Ela olhou aquilo, ficou observando e imediatamente ela pegou e foi e desenvolveu uma outra forma de subir. Então ela conseguiu se espelhar naquele bichinho de pelúcia e ver, e ainda conseguiu, ao invés de copiar, né, que ela poderia ter copiado, imitado aquele comportamento, ela conseguiu criar uma forma diferente ainda de subir e conseguiu subir, né? Então, às vezes, da criatividade, a gente usando um exemplo com os brinquedos, as bonecas, não é? As bonecas também eu utilizei muito quando ela estava começando a comer sozinha, né? Então ela queria ficar saindo do lugar, brincando. Então eu usava, conversava com as bonecas e fazia as bonecas fazerem o comportamento, eu elogiava as bonecas e aí ela ia e começava a imitar o comportamento das bonecas. Então hoje ela vai, já come sozinha, fica sentada ali. Às vezes ela sai, mas geralmente ela vai e conclui, né? Então isso melhorou muito, mas através usando o exemplo dos brinquedos. Então, o que você gostaria, né, que o seu filho fizesse, né, você pode utilizar esse exemplo usando os brinquedos que tem para exemplificar e mostrar para que a criança observe, porque a gente aprende muito observando, né? Então, a gente poder dar esse exemplo para que ele possa se espelhar e evoluir no comportamento. Então, assim, isso dá novas possibilidades, não é? Então, estimula novas possibilidades, a criança está pensando e aprendendo. Então, a gente poder estimular com tudo que tem à nossa volta, os recursos que tem, por exemplo, os sons, os barulhos que se escuta, explique, fale o que é, busque, às vezes, por exemplo, que nem esses dias, né, soltaram fogos e ela pegou e imediatamente olhou para mim, né? E aí eu comemorei os fogos, aí ela continuou brincando e seguiu adiante. Eu disse, são fogos de artifício, que história, quando a gente está comemorando, está feliz, a gente comemora. Então as pessoas soltam fogos, né? Então, mas eles observam muito as nossas reações, como que a gente reage, né? Se você reage com medo, se você reage com susto, né? A criança sente que aquilo é algo ameaçador. Então a gente tem muito cuidado, porque a gente também com as nossas emoções, nossas reações, a gente está ensinando muito mais às vezes do que a gente está falando para eles, porque eles estão captando absolutamente tudo, né? Não só o que a gente fala, mas como a gente demonstra, como a gente está reagindo. Eles estão percebendo absolutamente tudo. Então, a gente fica atento. Então, através dos sons, explicar os sons, os barulhos, possibilitar música, né? O uso da música é excelente, música clássica, botar músicas instrumentais, não é? Com letras edificantes, letras boas, né? Cuide muito as letras, por incrível que pareça, né? Porque para mim é comum observar as letras e ver o que serve e o que não serve, mas eu sei que a maioria das pessoas simplesmente vai pelo ritmo e não observa o que aquela letra está dizendo. Então tem barbaridades sendo cantadas e dançadas, mas sem a pessoa se dar conta. Isso tudo está programando a nossa mente e programando as nossas crianças também. Então cuide muito bem as letras, né? Tem muita baixaria, muita traição, dor de cotovelo, muita coisa que, tipo, não ajuda ninguém, né? Nem os adultos, muito menos as crianças. Então, vamos nos programar mentalmente com coisas mais elevadas, não é? Então, e não o volume, cuide, né? Não escute música muito alta, eles estão se desenvolvendo, então isso também pode prejudicar a audição do seu filho, né? Você escutar músicas muito altas, isso pode estar prejudicando o desenvolvimento dele nessa questão auditiva, ok?
Então também visual, os estímulos visuais, então a tecnologia, a TV, as mídias, né? A gente ter cuidado, que nem eu disse no outro vídeo, pouco tempo de exposição, nunca deixar muito tempo, né? Porque senão vão ser esses meios que vão estar educando os seus filhos, então isso é muito perigoso, não faça isso. E cuide, mesmo nos pequenos períodos que você deixe o seu filho exposto a isso, cuide muito o conteúdo, porque tem muitas coisas que ensinam comportamento, são programas infantis, desenhos, coisas feitas para as crianças, mas que ensinam coisas completamente inadequadas. Eu assisti uma vez aquela Marcha e o Urso, e é um horror. Eu disse, eu nunca mais vou botar aquilo para minha filha, porque realmente, né, aquela criança faz tudo que é errado, né? Tudo que não é para fazer, ela está fazendo. Então o seu filho está assistindo aquilo ali, né? A Peppa também, não é? Então tem comportamentos inadequados, ele vai se espelhar naquilo, que nem eu fiz com o bichinho, o seu filho vai fazer através dos desenhos também. Então cuide muito. Então são coisas que são para crianças, mas não deveriam, né? São famosas, as crianças gostam, os pais permitem, mas a gente tem que ter muito cuidado. Eu não recomendo esse tipo de conteúdo. Tem músicas também, clipes infantis, que às vezes, a musiquinha bonitinha ensinando a criança a mentir, mostrando o pai mentindo, a criança mentindo, e eles cantando aquilo como se fosse uma coisa engraçada, né? E não é. Então a gente tem que ter muito cuidado. Outra coisa também, vídeos às vezes que são infantis, mas que colocam medo nas crianças. Tem fantasma, tem monstro, tem coisas, as crianças, os bonequinhos, né? As crianças no desenho demonstram medo, susto, né? Então, assim, para que nós vamos ficar colocando esses medos, né, na nossa criança? Muitas vezes também, muitos pais usam o medo para ensinar, tipo, ai, olha o bicho, ai, olha lá, vai, tem o bicho, tem o não sei o que, o velho saco, o homem do saco, sei lá, né? A gente está colocando medo numa criança que ela já vai ficar com medo das coisas, assustada, pensando coisas, depois não consegue ficar num ambiente, não consegue dormir no quarto sozinha, né? Não consegue estar num ambiente sozinha. Então isso tudo são coisas que a gente tem que pensar, né? Não é do nada que isso se cria. Então, mesma coisa, fica ouvindo o noticiário, né? Um monte de coisa negativa, tragédias, enfim, né? Os adultos já são impactados com isso. Imagina uma criança ouvindo isso e vendo a reação também dos pais em relação a isso. Então vamos cuidar, vamos escolher coisas melhores, né? Não quer dizer que a gente tem que deixar tipo a criança monopolizar as coisas, a gente vai assistir e ver só, ouvir musiquinha de criança e assistir coisa de criança. Não, tem hora para os adultos, tem hora para as crianças. Mesmo que a criança esteja fazendo outras coisas, pode ter a programação, as músicas para os adultos, mas sempre que seja adequado também, que não tenha nada sexual, nada de violência, nada de baixo calão e coisas assim, porque quanto menos a gente expor nossos filhos a isso, né, melhor vai ser para ele, né? Quanto mais a gente puder evitar esse tipo de coisa, e quando aparece ir conversando, mas a gente não expor os nossos filhos a esse tipo de coisa, ok? Então aproveite todas as oportunidades, explique, mostre, repita, reforce as cores, os objetos, as formas, né? Na questão sinestésica, o sentir, as texturas, as formas, se é frio, se é quente, se é áspero, se é macio, se é suave. Vá ensinando as cores, os tamanhos, pequeno, se é grande, olha, se é menor, se é maior. Toda oportunidade é uma oportunidade de aprendizado e de estímulo para o seu filho. E principalmente reforce, elogie, vibre com cada conquista do seu filho, porque isso vai estar reforçando a autoestima dele e ele vai ser uma criança e mais adiante um adolescente, um adulto mais confiante em si mesmo,
que enfrenta situações, que se permite se desafiar, que sabe que se persistir vai conseguir vencer os seus obstáculos, né? Então, são coisas que agora, nessa infância, nessa primeira infância, é um momento precioso para a gente estar preparando os nossos filhos para uma vida plena. Então, eu desejo a todos vocês que essas dicas tenham ajudado e está aberto aí, então, para dúvidas, para sugestões, para elogios, para críticas. Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus.